Capítulo 10. A Lei da Terra. Com a viragem digital em curso, abandonamos definitivamente a Terra, a ordem terrestre. Libertar-nos-emos, assim, da gravidade e da imprevisibilidade da Terra? A ausência de gravidade e a fluidez do digital não tenderão antes a lançar-nos numa situação sem suporte? Heidegger foi o último defensor da ordem terrestre. A sua terra faz que toda petulância meramente calculada resulte em destruição. A ordem digital totaliza precisamente o cálculo e a adição. A ordem terrestre assenta no fundamento estável. A sua lei chama-se Nomos. Invoca o rei sagrado dos mortais e dos imortais, o Nomos celeste, o condutor dos astros, das ressoantes águas salgadas do mar e o selo sagrado da terra, imutável e seguro. A ordem digital despede definitivamente o Nomos da terra. Carl Schmitt elogiava a terra sobretudo pela sua estabilidade, autorizando que se estabelecessem distinções e contornos claros. A ordem terrestre compõe-se de muros, fronteiras e fortalezas. E do mesmo modo, a firmeza de caráter, que escapa por completo ao flexível homem digital, remete para a ordem terrestre. Pelo contrário, o meio digital é como esse mar, sobre o qual não podem traçar linhas estáveis, e que admite um caráter no sentido original da palavra, que procede do grego diarasen, gravar, rasgar, imprimir. Categorias como espírito, ação, pensamento ou verdade pertencem à ordem terrestre. Será necessário substituí-las por categorias de ordem digital. Em vez da ação, introduz-se a operação. Esta última não é procedida de qualquer decisão no sentido forte do termo. A demora ou a hesitação, que são aspectos constitutivos da ação, é percebida como um elemento perturbador, porque prejudica a eficácia. As operações são como átomos. Áctomos. Ações atomizadas no interior de um processo em grande medida automático, desprovidas de amplitude temporal existencial. Do mesmo modo, o pensamento no seu sentido pleno não é uma categoria do digital, mas o seu lugar é hoje ocupado pelo cálculo. Os passos do cálculo manifestam um modo de proceder completamente diferente do pensamento, protegido contra surpresas, rupturas ou outras ocorrências aleatórias. Igualmente, a verdade suscita hoje uma impressão de anacronismo frente à transparência. Vive da negatividade da exclusão. A afirmação da verdade implica, no mesmo lance, uma definição da falsidade. É uma mesma decisão que formula o verdadeiro e o falso. A dicotomia do bem e do mal assenta da mesma maneira numa estrutura narrativa semelhante. É uma narrativa. Em contrapartida, a verdade da transparência não é uma narrativa. É transparente à luz, mas não ilumina. A luz, pelo contrário, é um meio narrativo. Dirige-se e dirige. E, assim, mostra caminhos. O meio da transparência é uma radiação sem luz. Também o amor se afirma numa tensão negativa com o ódio. Pertence à mesma ordem que o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. A negatividade distingue-se do gosto, que é puramente positivo e por isso acumulável e aditivo. Tanto os amigos do Facebook como os concorrentes são desprovidos de negatividade que distingue o amigo do inimigo, no sentido que dá a estes termos Carl Schmitt. O próximo e o longínquo pertencem igualmente à ordem terrestre. O digital aniquila ambos, em benefício da ausência da distância que é, na realidade, a sua pura e simples eliminação. A ausência de distância é uma grandeza positiva. Falta-lhe a negatividade do longe que caracteriza a proximidade e nela se inscreve. A dor da proximidade do longínquo é estranha à comunicação digital. O espírito desperta na presença do outro.
A negatividade do outro conserva-o em vida. Aquele que se refere somente a si próprio, quem se apega somente a si, carece de espírito. O espírito caracteriza-se pela sua capacidade de suportar a negação da sua condição individual imediata, a dor infinita. O positivo, que apaga toda a negatividade do outro, atrofia-se e acaba por tornar-se um ser morto. Só o espírito, que se arranca a sua simples relação consigo, faz experiências. Nenhuma experiência é possível sem dor, sem a negatividade do outro, num excesso de positividade. Sucedem-se múltiplas viagens que não alcançam experiência alguma. Soma-se sem fim, sem se poder narrar. Registram-se coisas de toda a espécie sem se aceder ao seu conhecimento. A dor, esse sentimento de um limiar ligado à presença do outro, é o portador do espírito. O espírito é dor. A fenomenologia do espírito de Hegel é a descrição de uma vida dolorosa. Pelo contrário, a fenomenologia digital não conhece o outro dialético do espírito. É uma fenomenologia do gosto.